Meu nome é Joelton e inicialmente irei falar sobre o processo de combustão. Bom, como podemos definir a combustão? Como podemos definir esse processo? A combustão pode ser definida como reações químicas que envolvem a oxidação completa de um combustível. Ou seja, a combustão é uma reação de oxidação, onde teremos uma espécie química que vai ser oxidada e outra que vai ser reduzida. Também pode ser definido como uma reação química exotérmica, no qual o material combustível e o material comburente, no caso o oxigênio, irão se combinar para produzir energia na forma de calor. E para que essa combustão aconteça, para que essa reação aconteça, necessitamos de três fatores, de três coisas, que irá formar o triângulo do fogo. A tríade do fogo, que é composta pelo combustível, no qual é a espécie que vai ser oxidada, o oxidante, no caso é o comburente, que vai oxidar o combustível, e a energia de ignição ou fonte de ignição, que é a fonte inicial de calor, a fonte inicial de energia, que irá dar início à reação. Bom, agora eu vou falar sobre o que vai ser o combustível e o que vai ser o comburente de forma mais clara. Bem, o combustível ele possui um elemento que sofre a oxidação, ele é o agente redutor, e normalmente ele é formado por vários componentes, sendo carbono, hidrogênio, em alguns casos o enxofre, seus principais constituintes. Bem, o combustível é toda matéria suscetível à combustão, existente na natureza, nos estados sólido, líquido e gasoso. Exemplo, a madeira é um combustível sólido, o carvão também é um combustível sólido, aí temos o gás de cozinha, que é gasoso, temos a gasolina, e já o comburente ele possui um elemento que sofre redução, ele é o agente oxidante, sendo o oxigênio o principal comburente. Como eu falei, o comburente ele é todo elemento químico que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. Bom, agora com relação à composição típica dos combustíveis. A maior parte dos combustíveis fósseis são hidrocarbonetos, e as composições típicas são de carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, também temos combustíveis vegetais, como por exemplo madeira e refúgio, alguns exemplos são bagaço, serragem, cascas, etc. E podemos observar na tabela abaixo as respectivas constituições desses combustíveis, como por exemplo o gás natural, que tem aproximadamente 75% referente ao carbono, 25% referente ao hidrogênio. Temos também a constituição do petróleo, do carvão mineral e da lenha, que é um combustível vegetal, um combustível sólido. Podemos ver aqui nestas imagens onde temos o carvão, a chama de um fogão, uma refinaria, um exemplo de uma refinaria de gás natural, também os combustíveis que são utilizados nos veículos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o histórico da combustão. A combustão é uma das tecnologias mais antigas da humanidade. A queima de combustíveis como madeira, gás natural, petróleo ou carvão vem sendo utilizada há centenas de anos pela humanidade para produzir energia térmica, por exemplo. No século XVIII, temos o surgimento da máquina a vapor, ou seja, o invento da máquina a vapor proporcionou a criação de máquinas especializadas na indústria, nos transportes, na mineração, e todas baseadas no combustível, como o carvão. E de forma que não era mais necessário que uma pessoa ou um animal movesse o mecanismo.
Já na década de 70, com a abundância e os baixos custos dos combustíveis fósseis, no qual resultou na produção de energia para suprir as necessidades, que não paravam de crescer. A maior parte da energia consumida no mundo é fornecida pela combustão. Bom, isso se deve ao fato de que a reação de combustão produz muita energia na forma de calor, que é aproveitada de diversas maneiras, como por exemplo o simples aquecimento de ambiente, como também a geração de energia elétrica, o funcionamento de motores de carros, entre outros. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de reações de combustão. Bem, tudo depende da velocidade de reação. Podemos ter uma reação lenta, que é aquela quando se produz uma temperatura suficientemente baixa e não havendo regra geral emissão de luz. A oxidação de um metal, como por exemplo ferro, cobre e zinco, em contato com o ar úmido, é um exemplo desse tipo de combustão. A ferrugem, falando de forma mais clara. Temos também a reação rápida, que é aquela em que se produz chama, por exemplo, nos casos dos combustíveis sólidos, cuja combustão decorre à superfície, verifica-se a incandescência e a partir da sua ignição e também através da formação de brasas. A combustão do carvão, por exemplo. Também temos a reação muito rápida, que é conhecida como explosão, que acontece quando uma mistura de gases com partículas finamente divididas com o ar em uma porcentagem bem determinada. E essa mistura é chamada de mistura explosiva ou detonante. Ela propaga-se a uma velocidade muito rápida. Bom, podemos ver aqui nesse slide alguns exemplos da reação lenta, que é a ferrugem, a reação rápida, a combustão da madeira, por exemplo, e a reação muito rápida, que é a explosão. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de combustão. Podemos ter a combustão completa e a combustão incompleta. Bem, na combustão completa, todo o carbono e o hidrogênio no combustível são transformados em dióxido de carbono e em água, respectivamente. Ou seja, na combustão completa, todos os elementos oxidáveis presentes no combustível são convertidos em seus compostos de maior número de oxidação. Isso acontece quando existe oxigênio suficiente. Podemos observar nessa reação aqui, logo abaixo da combustão do metano, onde temos como produto dióxido de carbono e água. E a combustão incompleta, ela ocorre quando o elemento combustível não é completamente oxidado no processo de combustão. E quando isso ocorre, verifica-se a presença de monóxido de carbono nos produtos. Ou seja, a combustão incompleta ela acontece quando o fornecimento de ar é insuficiente, ou seja, quando o fornecimento de oxigênio ele é menor do que a quantidade requerida. E podemos observar também nessa reação aqui abaixo de combustão do metano, só que com a quantidade de oxigênio inferior. E por isso temos a produção de dióxido de carbono. Bom, também podemos diferenciar uma combustão completa da incompleta através da coloração da chama, onde a chama de coloração amarela é característica da combustão incompleta, enquanto a de coloração azul é característica da combustão completa, devido a esse fato do fornecimento de oxigênio. No caso da combustão incompleta, o oxigênio que está sendo fornecido nessa reação é insuficiente, por isso temos já essa coloração amarela. Bom, já a combustão no dia a dia, podemos falar em relação a queimamos butano para cozinhar. Bem, butano é um dos constituintes do gás de cozinha. Também queimamos gasolina para mover os carros, os veículos com motores a combustão interna, e também queimamos carvão para produzir energia elétrica. Bem, só que a queima desses combustíveis fósseis traz um impacto negativo no meio ambiente. Gases como monóxido de carbono e dióxido de carbono são liberados na atmosfera e isso contribui para o efeito estufa, resultando no aumento da temperatura média do planeta. Podemos observar nessas imagens aqui abaixo o escapamento de um carro, de um caminhão, onde
é um clássico exemplo de uma combustão incompleta, onde os produtos dessa reação está sendo monóxido de carbono, carbono fuligem. Bem, neste slide eu trouxe uma notícia sobre o Japão. Bem, pouco a pouco, medidas concretas para reverter o impacto humano no meio ambiente estão sendo adotadas por países de diferentes regiões do planeta. Nesta notícia, o governo japonês encaminhará um projeto para proibir a venda de veículos que rodam exclusivamente a combustão, até a partir da década de 2030. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro, o governo japonês estabelecerá um planejamento para incentivar as montadoras e os consumidores a aumentarem a produção e a comercialização de veículos híbridos e elétricos, de forma a reduzir esse impacto ambiental. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades. Bem, a combustão espontânea é um tipo de combustão que acontece sem a colocação de nenhuma fonte externa inflamável para desencadear o incêndio, ou seja, materiais armazenados em grandes quantidades podem sofrer combustão espontânea, isto é, isso acontece devido ao calor interno causado pela oxidação, e essa oxidação não permite que o calor seja liberado para o ar ao seu redor, e com isso a temperatura do material vai aumentando até que ela atinja o seu ponto de ignição, ou seja, provoca chamas. Mas o que isso tem de curioso? Bem, tem um fenômeno que é conhecido como combustão humana espontânea, onde por mais de um século alguns afirmaram que pessoas poderiam inexplicavelmente explodir em uma bola de fogo. Bom, esse fato, esse fenômeno, ele foi descrito em alguns livros populares sobre fenômenos misteriosos e inexplicáveis. Enfim, como eu mencionei a respeito da combustão espontânea, que pode acontecer com alguns materiais armazenados, entretanto, é uma questão totalmente diferente afirmar que pessoas podem subitamente entrar em chamas sem motivo aparente, ao menos que você seja o Tocha Humana, que é a figura que eu trouxe representada nesse slide. Bom, dando continuidade aqui ao nosso tema, né? O processo de combustão, ele só vai ocorrer quando tiver O2 suficiente e quando o combustível ele atingir a temperatura de ignição. Essa temperatura de ignição é a temperatura em que o combustível ele vai queimar, mesmo sem a presença de chama. Os principais elementos químicos, como já foi citado, que são encontrados na maioria dos combustíveis, são carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, e encontra-se também o enxofre, mas em quantidades bastante menores. Esses elementos químicos eles vão reagir com o oxigênio de acordo com as reações, né? As reações químicas R1 a R5. Essas reações são reações de oxirredução, onde há transferência de elétrons. Um reagente ele vai sofrer oxidação e o outro ele vai sofrer redução. Representam também simplificações do processo de combustão e tem como principal produto das reações que estão envolvidas, né, gases liberados. Esses gases em equipamentos industriais eles são chamados de gases de exaustão. Nos combustíveis sólidos, além desses gases, há a liberação de material particulado, que é qualquer substância com exceção de água pura e fuligem, né? Tipo cinzas e fuligem. As cinzas, elas encontram-se normalmente na forma de óxidos de elementos inorgânicos do combustível, e a fuligem é produto da combustão incompleta de frações orgânicas do combustível, né? E são perigosas à saúde. Então, é muito importante ter o conhecimento prévio da composição do combustível para poder prever e controlar as emissões causadas pela sua queima, porque muitos dos compostos que são liberados na combustão são compostos poluentes para a atmosfera, né? A eficiência da combustão ela vai depender do tipo de combustível, das condições operacionais da combustão, excesso de ar, da eficiência do queimador, e esse queimador ele processa a queima do combustível,
Para identificar se o ar ele está em excesso, observa-se se há uma grande quantidade de oxigênio no gás de combustão e também aparece grande quantidade de monóxido de carbono no gás de combustão, um pouco antes da fuligem. O queimador ele tem como objetivo promover uma mistura ar-combustível, né? Sendo assim, a chama ela vai ser estável e bem conformada e garante também que não haja retorno da chama e nem o seu deslocamento. Permite também que o combustível e o oxidante eles fiquem em contato por um determinado tempo e sendo esse tempo suficiente para ocorrer uma reação completa de combustão. Para o cálculo da porcentagem de excesso, temos a seguinte fórmula, né? Excesso de ar é igual a 20,9 sobre 20,9 menos a porcentagem de O2 medido, menos 1 vezes 100. Essa quantidade de 20,9 é a quantidade a porcentagem, né, de O2 encontrado no ar. O ar, para fins práticos de combustão, ele pode ser considerado como composto em volume de O2 em N2 e em peso de O2 em N2. De O2, temos 20,9%, de N2 79,1% e em peso de O2 23,15% e de N2 76,85%. O ar de combustão ele é o ar que vai reagir quimicamente com combustível no processo da queima. O ar teórico é o volume do ar teoricamente exato, conforme as relações estequiométricas para a combustão completa de uma quantidade específica de combustível. O ar em excesso, ele é o ar que passa através da câmara de combustão e dutos de triagem, e ele está em excesso ao teoricamente necessário para a combustão completa. O ar secundário é o ar necessário para a realização da combustão, admitido para uma zona de combustão após a combustão com ar primário ter sido iniciada. E a mistura ar-combustível é quando tem uma mistura ar-combustível. Se o ar ele está em excesso, essa mistura vai ser denominada de mistura pobre em combustível. E se tem um excesso de combustível, essa mistura vai ser chamada de mistura rica em combustível. As propriedades gerais dos combustíveis temos o pont de Foucault, o pont de combustão e o pont de ignição. O pont de Foucault é a menor temperatura na qual um líquido ele vai formar um vapor perto de sua superfície. O pont de combustão é a temperatura mínima quando os vapores de combustível estão aquecidos, eles entram em contato entram em combustão com a aproximação de uma fonte externa e quando retira essa fonte externa, a combustão ela se mantém, ela vai se autoalimentar. O ponto de ignição é a temperatura necessária para inflamar a mistura ar-combustível sem uma fonte externa de calor. O poder calorífico, né? O poder calorífico ele é calculado a partir da análise elementar do combustível. Temos o PCS e o PCI. O PCS é o poder calorífico superior, que é a entalpia de combustão se os produtos eles contêm água na fase líquida, e o PCI, que é o poder calorífico inferior, é a entalpia de combustão se os produtos eles contêm água na fase gasosa. Esses valores de PCI e PCS são tabelados para os combustíveis e a fórmula para os combustíveis gasosos elas se baseiam na composição do gás. Aqui nós temos a fórmula, né, do poder calorífico para os combustíveis sólidos e líquidos, PCS e PCI. Aqui para o poder calorífico para combustíveis gasosos, e como eu já falei, se baseia na composição do gás. Aqui as fórmulas utilizadas para a combustão na razão A combustível, razão combustível A e razão combustível oxidante adimensional. Se essa razão combustível oxidante adimensional ela for menor que 1, tem uma mistura que é pobre em combustível. Se esse valor for igual a 1, a mistura é estequiométrica. E se esse valor for maior que 1, é uma mistura rica em combustível. Bom, um exemplo no processo de combustão industrial são as caldeiras aquatubulares, né? Essas caldeiras elas surgiram para suprir uma demanda que as
as flamo-tubulares, elas não conseguiam suprir, né? Aqui nós colocamos como exemplo só as aquatubulares. Essas caldeiras elas têm uma pequena superfície de aquecimento e suportam baixas pressões. Com isso, elas aumentam a capacidade, geram um rendimento maior, pois geram quantidade maior de vapor e assim elas elevam o nível de pressão. As flamo-tubulares, elas atendem a uma demanda muito menor de trabalho e é necessário uma quantidade maior, um controle maior operacional e um maior controle, né, da alimentação da combustão. As aquatubulares, elas funcionam com vários combustíveis e os que queimam com dificuldade. Sua produção de vapor é através do aquecimento da água, a corrente líquida ela passa pelos tubos e os gases de combustão circulam por fora e são utilizadas em projetos maiores, né, como já foi falado. Então é isso. Obrigada pela atenção, né? Espero que tenhamos passado de uma forma clara. E mais uma vez, obrigada.